Bom dia, povo de Deus. Hoje é sábado, né? Já é. Como é que você acordou nesse sábado? Acordou bem? Creio que você está bem. Eu já estou por aqui. Vou tomar um café e vou fazer alguma coisa. Acho que vou dar uma cortada na grama aqui na rua, no pátio, que a grama aqui está bem grande. Mas antes de fazer tudo isso, quero meditar um pouco na palavra de Deus com todos vocês. Quero ler uma passagem que está lá em Marcos, capítulo 10, e versículo 46, que fala sobre o cego Bartimeu. Esse homem, ele era cego, ele não enxergava, e ele vivia ali mendigando. Você sabe que a situação de quem mendiga é muito triste, né? Esse homem estava mendigando. Vamos ler a passagem, então? Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Jesus, né, estava indo para Jericó com os seus discípulos e com uma grande multidão. Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava junto ao caminho mendigando. Olha a situação dele. Ele estava na beira do caminho mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não enxergava, mas ele ouviu que Jesus ia passando por ali, então ele começou a gritar. E muitos repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então aquelas pessoas que estavam ali mandavam que ele calasse a boca. Não era para ele gritar. Só que ele cada vez gritava mais alto. Olha que maravilha, é isso que me chama a atenção. Muitas vezes você está buscando a Deus, você quer as coisas de Deus e a multidão não quer que você ande no caminho do Senhor. Porque você buscando a Deus e andando nos caminhos do Senhor, você está contramão de todas essas coisas do mundo, você está indo contramão. Então a multidão dizia para que ele se calasse. Né? Mas ele cada vez gritava mais alto. Jesus parando mandou que chamasse. Então chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta, ele te chama. Jesus então ouviu ele e parou. Assim é na nossa vida, quando eu e você clamamos a Deus, oramos, lemos a palavra, né? Falamos com Deus, com Jesus, ele nos atende. Então Jesus parou e mandou que chamasse ele. E ele usava uma capa, ele tinha uma capa ali que ele usava por cima dele. E ele, lançando de si a sua capa, levantou e foi ter com Jesus. Então ele deu um salto ali, lançou a capa no chão e foi ter com Jesus. E falando disse, foi ter com Jesus. Falando disse ele: que queres que eu te faça? Jesus perguntou para ele. Jesus sabia, mas Jesus sempre perguntava, né? Jesus perguntou para ele: que quer que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Né? E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia Jesus pelo caminho. Olha que maravilha. Aquele homem ele teve uma atitude de fé. Então Jesus disse para ele: vai, a tua fé te salvou. A fé dele em Cristo e o poder de Cristo que salvou ele. Né? Porque a fé é importante. Agora, Cristo tem o poder. Deus tem o poder, porque Cristo é o próprio Deus. Quem tem um filho, que é Jesus, tem Deus. Quem tem Jesus, quem tem Deus tem Jesus. Então tem o Pai e o Filho. Então, a fé daquele homem salvou ele com o poder de Jesus Cristo. Então ele foi curado ali e logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. E logo ele passou a enxergar e ele quis seguir Jesus ali pelo caminho. Assim é eu e você, nós temos que seguir Jesus. Como seguir Jesus? É lendo a palavra. Você está seguindo Jesus, obedecendo os mandamentos de Jesus, amando o nosso próximo, perdoando, pedindo perdão. Isso é seguir Jesus. Procurar ser parecido. Não vai dar para a gente ser que nem Jesus, mas a gente vai olhar aqui, vai ler a palavra vai nos instruir, Deus vai falar ao nosso coração. Né? Se tem alguma coisa errada, eu vou procurar mudar para agradar a Deus, para agradar a Jesus. Não para agradar as pessoas, mas para agradar a Deus eu vou mudar.
Eu vou examinando as escrituras. Então a situação desse homem era terrível, porque ele era cego, ele estava à beira do caminho mendigando. Só que quando ele decide clamar e Jesus atende ele, depois que ele é atendido por Jesus, a situação dele muda. Você vê que a vida dele mudou completamente. Então quando Jesus nos atende, a nossa vida muda. A nossa vida muda para melhor. Aqui você vê que a situação dele, ele estava mendigando. E ele começou a clamar. E quando Jesus parou e atendeu ele, ele deixou de ser meio. Ele já seguiu Jesus pelo caminho, porque ele passou a enxergar. Olha que maravilha. Quero deixar esta palavra nesta manhã de sábado e quero fazer uma oração com todos vocês. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, te agradecemos por mais um dia de vida nesta manhã. Eu quero entregar a minha vida, a vida da minha família, todos nas tuas mãos. Abençoa essa cidade do Morredondo, nosso país, os nossos governantes, nossas autoridades aqui na terra, as crianças, os jovens, os idosos, que o Senhor venha abençoar todos, as empresas, os empresários. Abençoa o povo da colônia, o povo da cidade, cada equipe médica, cada pessoa que se encontra doente, moradores de rua, libertos, viciados, eu entrego todos nas tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Cada empresa, cada empresário, que o Senhor venha abençoar todos, guardando, protegendo, livrando com o teu poder e com a tua graça. Livra essa pessoa, Pai, em nome de Jesus, da doença, de todas as coisas ruins. Nos livra, Pai, nos guarda. Até que o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido. Quero te agradecer nesta manhã por mais um dia de vida que o Senhor está dando para nós viver. Muito obrigado por tudo, Pai, pelo trabalho, pelo alimento, pelo pão de cada dia, pela saúde. Te agradecemos por tudo nesta manhã, entregamos tudo e todos nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Fiquem com Deus. Vamos que vamos, não dá para se encolher muito. Daqui a pouquinho, então, acho que eu vou cortar uma grama aqui na volta da casa. Vou tomar um café e vou dar um jeito. Fiquem com Deus, um ótimo final de semana para todos vocês. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.